Professor, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse sobre a importância desse resultado no jogo de ida. Na coletiva da final, você tinha falado quanto você tinha projetado essa final contra o adversário. E mais do que isso, passasse para o torcedor aquilo que foi trabalhado por você para esse jogo, que você acha que foi o que deu mais certo, que faz com que o Santos saia com a vantagem para o segundo jogo. Boa noite. Nós estamos enfrentando na final um dos melhores times do futebol brasileiro nos últimos anos. A gente tem que ter humildade, reconhecer e respeito e nos impor e fazer por onde dentro de campo. É uma vantagem importante, aquilo que a gente sempre ouviu, né? Nem que for a vantagem, nem que for mínimo, ela é importante para projetar o próximo jogo. Eu saí sim daquele jogo na terceira rodada, quando a gente perdeu de 2-1 para eles. E falei para todos que estavam ali no vestiário, principalmente a parte diretiva, que eu queria chegar na final do Campeonato Paulista e contra o Palmeiras, e aconteceu, né? Continuar aqui com humildade, com respeito, trabalhar bastante essa semana, ver o que a gente pode melhorar e tem para melhorar, para a gente confirmar lá o segundo jogo, fazer um bom jogo, um jogo consistente e quem sabe buscar o título lá dentro. Carille, boa noite. Você acabou de repetir o que você já tinha dito, né, na última sexta-feira com relação ao desejo de enfrentar o Palmeiras mais uma vez, e eu queria saber um pouco mais dessa sua fala. O que você pensou quando você falou isso? Que o Santos tinha muito mais a mostrar, a evoluir, a crescer, como mostrou para o torcedor hoje? Não foi de raiva, de nada disso. É um time que está há 4 anos juntos, e a gente era o terceiro jogo, e enfrentar o melhor, né? E os 2 melhores da competição chegaram na final. Não imaginava que seria o Santos, imaginava que queria classificar no primeiro momento, né, mas depois a gente foi crescendo até a 8ª, 9ª rodada ali, acho que até a 8ª, dando uma resposta muito legal. Nós chegamos forte, é um grupo que sabe responder quando precisa, e mais uma vez respondeu, repetindo, uma equipe aí que ganhou muito nos últimos anos. Fábio, boa noite. Gostaria que você dissertasse das qualidades do teu time que tirou a invencibilidade do Palmeiras, que não perdia 3 anos no Campeonato Paulista. Passou os últimos 2 anos em que ele ganhou, e esse, para chegar à final, o Palmeiras não perde no Campeonato Paulista. É um número, na minha opinião, representativo. E gostaria que você falasse também, projetasse já o jogo lá do Allianz Parque, o que muda naquele gramado sintético, a velocidade do jogo, a atmosfera que a torcida do Palmeiras vai ter. Você acha que isso pode também ser um fator fundamental para a equipe do Palmeiras tentar reverter isso e, no caso, o Santos manter essa pequena vantagem que conseguiu hoje para a decisão? Obrigado. A partir de agora começamos a projetar, ver os nossos problemas aí, né, saber o que aconteceu com o João Paulo ali no final, com o Furks, fazer exame e tudo para que a gente tenha todo mundo à disposição para que eu possa escolher, fazer as melhores escolhas para fazer um grande jogo lá. Nós sabemos que eles são muito fortes, é um jogo diferente lá dentro, um jogo onde a bola rola mais por ser sintético, mas a nossa equipe na questão da pressão, eu acho que é uma equipe experiente que sabe suportar esses momentos, né? De ter cabeça fria, de tomar as melhores decisões, de acalmar o jogo na hora que tiver que acalmar. Né? A partir de terça, amanhã é um dia de folga para todo mundo, mas a partir de terça já começa a trazer para reuniões, começa a levar para o campo, para a gente deixar tudo organizado. Perdemos, né? Ai, meu Juju. Perdemos. Bora. Mas é isso, tá? A partir de terça começamos a pensar, reunir, sentar com o departamento médico para a gente fazer as melhores escolhas. Carille aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, parabéns pela vitória. Carille, por tudo aquilo que o Santos produziu na primeira etapa com o apoio do seu torcedor, por todo aquele espaço que o Palmeiras deixou no finalzinho do segundo tempo, você sente que dava para ter caprichado um pouquinho mais e ter saído com um resultado um pouco mais vantajoso, ou não? Esse placar de 1-0 reflete bem o que foi a partida de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Primeiro, vamos olhar os 2 lados. Se a gente tivesse caprichado um pouquinho mais, poderíamos ter feito. Mas, por outro lado, também o Palmeiras criou ali no final aquele time de bola aérea que nós já sabemos, buscando o lado, buscando área o tempo todo. Depois, no final, ali passando do meio de campo e jogando aquela bola para brigar lá dentro. É um jogo consistente do Palmeiras o tempo todo assim. Então, saio satisfeito com o resultado. O Palmeiras também poderia ter feito, né? Como a gente também poderia ter feito. Então, 1-0 para nós, numa fase dessa da competição, é de muita importância. Carille, boa noite. Vitor Salles.
O seu time, quando conseguiu abrir o placar, no segundo tempo, após as substituições do Palmeiras, a gente percebeu que o Palmeiras conseguiu dominar um pouco mais o meio de campo. É por ali que você vai trabalhar o teu time para ter atenção no jogo de volta? É algo que tem uma grande preocupação do teu olhar? Obrigado. Eles trabalham muito por dentro para buscar lado e para buscar cruzamento. Eu acho que a equipe, se eu não me engano, junto com do Red Bull, aí, são as equipes que mais cruzaram no campeonato, que mais buscar lado. Próprio gol contra o Novo Horizontino foi um cruzamento que o atacante escorou para o Endrick, que fez o gol. É consistente, é aquela batida o tempo todo e a gente tem que estar concentrado o tempo todo para disputar essas bolas. Não é só subir bem de cabeça, é estar bem posicionado para que possa atacar. Muitas vezes sobe bem de cabeça, alguma coisa, só que não está bem posicionado e aí a gente pode levar desvantagem. Acho que a gente trabalhou para esse jogo e que vamos voltar a trabalhar, porque eu sei que o Palmeiras não tem muito o que fazer para o nosso jogo, né? Já tem um jogo na quarta na Argentina, já volta para a decisão. Carille, boa noite. Iago Rudá, do GE. Dos jogadores que estavam em campo hoje, dos que começaram pelo menos, acho que 2 ou 3 estavam aqui no ano passado, né? Felipe Jonathan, Joaquim e João Paulo. O resto, jogadores contratados, e você falou lá na Federação Paulista, 6 jogadores promovidos da base, né? Queria que você falasse exatamente sobre um deles, o JP Sherman, acho que, salvo engano, o primeiro jogo dele como titular aqui do Santos, me parece que ele não sentiu. Como que foi a preparação para ele aguentar esse clássico e as suas impressões sobre a atuação dele nessa partida? Eu acho que o que participou do ano mesmo foi João e Joaquim, né? Acho que o Felipe teve uma lesão, ficou bastante tempo fora. Não lembro quando ele machucou, mas eu sei que o brasileiro praticamente ele não jogou. Então, logo que começou o brasileiro, então ele não jogou. Então, mais Joaquim e mais João Paulo. Sherman me chamou muito a atenção na Taça São Paulo, é um dos jogadores que eu gostei, fui 3 vezes no estádio, o restante assisti pela televisão. Foi para o Catar, quando voltou a gente trouxe ele para treinar com a gente ali e mostrou muita qualidade, é um jogador de seleção de base, um jogador que eu ainda quero melhorar algumas questões e esse é meu trabalho, é um jovem. Mas durante a semana, durante esses dias, às vezes que eu já coloquei ele em campo, ele deu uma segurança que se precisasse, estaria pronto. Né? A gente não sabe em que momento vai aparecer isso, né? Falando diretamente para ele. Você achou ele calmo? Não estava não, viu? Nem tem como tá, né? Primeiro jogo como profissional, uma decisão contra um grande time, mas a resposta dele foi muito boa. Carille, aqui, Felipe Cardoso, Esporte por Esporte. Ainda falando da lateral direita, já tem alguma previsão de como estará o Aderlan fisicamente para o próximo domingo? E o Santos hoje fez uma boa partida. Eu queria saber, lá no Allianz Parque, a gente já viu o Palmeiras revertendo resultados em segundo jogo de final de Paulistão. O que repetir desse dia de hoje e o que não repetir desse dia de hoje para sair com o título lá do Allianz Parque? Obrigado. Ter bastante atenção, que nem teve hoje. Procurar segurar muito bem os primeiros minutos, né, para que não venha aquela pressão, tentar jogar com tranquilidade, começar a incomodar com eles em relação a estar bem posicionada, não deixar eles entrarem, procurar, isso eu não posso falar agora, né, da questão ofensiva, aquilo que a gente sabe e imagina do Palmeiras, né, é um time que sabemos como eles atacam e também a gente sabe assim o que a gente pode explorar do sistema defensivo deles. Nessa batida que a gente continua essa semana para fazer um bom jogo lá. Carille, Felipe da Rádio Bandeirantes. Essa semana muito se falou sobre a Vila Belmiro, o jogo aqui na Vila Belmiro, como seria, depois de um jogo muito bom que o Santos fez na Neoquímica Arena. Queria que você falasse desse ambiente, como foi hoje o Santos ali batendo um recorde dos últimos anos na Vila Belmiro, com quase 16 mil torcedores acompanhando a partida. Foi especial, foi diferente? Era o que você queria mesmo, ver essa torcida do Santos jogando em casa? A Vila já falei também muito sobre isso, as vezes que eu vim aqui, as poucas vezes como jogador e as vezes como auxiliar ou técnico, é um peso, né? É um peso. Mas falar da torcida do Santos nesse ano, lembro que lotaram lá em Mirassol, fizeram uma festa legal. Em Ribeirão Preto, muita gente no primeiro jogo. Os 2 jogos em São Paulo,
bastante Morumbi e o estádio do Corinthians. É uma resposta muito legal, uma festa muito legal. Os jogos em casa, todos, Ponte Preta, Guarani, quem mais? Todos os jogos que nós fizemos em casa, a torcida compareceu, empurrou, comprou a ideia, né? E que eles continuem assim. A gente sabe que tem muito que melhorar, mas sabe também que com o apoio dele aí nos tornamos mais fortes. Carille, boa noite. Luiz Francisco do Radar Esportivo. Parabéns pela vitória. Carille, como você acabou de falar, o campo, o gramado sintético do Allianz Parque, a bola corre com mais rapidez. Você vislumbra possivelmente uma mudança na tua configuração tática neste segundo jogo para jogar com o Santos contra o Palmeiras lá no Allianz Parque? Obrigado. Obrigado. Muito difícil, porque chegamos aqui assim e fazer algo de diferente para um último jogo, sem ter participado de um jogo durante o campeonato, eu acho muito arriscado. Eu acho melhor a gente melhorar a parte ofensiva e a parte defensiva em cima disso que a gente está fazendo, em cima do adversário que a gente vai pegar, do que eu mudar sistema, né? É muito arriscado, os jogadores podem se sentir desconfortáveis e isso não é bom para nós. Carille, boa noite, parabéns pela vitória. A presença do Neymar hoje, o quanto que foi bacana, foi motivador, né? Ele teve no vestiário antes do jogo, até pensou-se que ele poderia estar depois do jogo também, mas o quanto que ter o Neymar aqui, vivenciando um pouquinho ali daquele vestiário, tê-lo presente, acaba trazendo aí talvez motivação maior ou pontos positivos para uma decisão como essa que ele já vivenciou tantas vezes pelo Santos. Boa noite, Felipe. Ele está aí. Ele vai vir me cumprimentar já. É o seguinte, é um nome muito grande no futebol mundial, né? Muito se fala, muito se critica, mas não adianta. É craque, é diferente fazer o que ele fez aqui no Santos, no Barcelona, no Paris Saint-Germain, lá na Arábia jogou pouco, eu também não acompanhei. É diferente. Quando eu fiquei sabendo disso, eu gostei da ideia, principalmente para incendiar ainda mais o estádio. Infelizmente eu não vi ele entrando ali com a taça, como foi, mas imagino que deva ter sido uma festa muito grande. Passou muito rápido pelo vestiário, e eu preferi assim, né? Eu tive uma experiência em 17, primeiro jogo contra a Ponte Preta em Campinas, o Ronaldo apareceu, só na hora da reza, fechou e vai embora. Eu acho que pode muito oba-oba, é um cara que mexe com as pessoas, é um cara que é ídolo, um cara de Copa do Mundo, um cara vencedor, né? Mas é muito importante a presença desses daí. Acho que dentro do campo estava Pepe e Clodoaldo, né? Também, pô, que gerações, né? Que histórias. Isso só engrandece ainda mais a festa, né? E é claro que motiva sim, né? Motiva muito, não só nós aqui, como incendiar também o torcedor. Carille aqui, à sua direita. Aqui, ó. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto, boa noite. Em cima do resultado de hoje, você viveu uma situação semelhante à de 2018, mas num cenário ao contrário. Taticamente, você pode encontrar o mesmo cenário do Palmeiras dentro de campo no Allianz Parque na decisão? De 18, a gente perde em casa de 1-0, né? O Corinthians perde em casa e depois reverte lá. Então, são outros técnicos, são outras características de jogadores, são outras formas, são outras ideias. Eu acho que do Palmeiras, talvez só o Marcos Rocha. Talvez, acho que só ele. Então, mudou bastante, mas a gente sabe a pressão que vai ser lá e não tem como ser diferente, como a gente tentou pressionar aqui junto com o nosso torcedor, que a gente tenha bastante sabedoria lá para conduzir a partida. Boa noite, Carille. Parabéns pela vitória à sua esquerda. Queria que você comentasse um pouco do Gil, porque é um cara que chegou, deu uma entrevista falando que poderia ser o último ano dele na carreira e fez aí uma questão opinativa clara, um paulista sensacional, incluindo o jogo de hoje. Queria que você comentasse o paulista dele e a partida da dupla de zaga. Acho que tanto o Gil quanto o Joaquim souberam anular o ataque do Palmeiras em determinados momentos, se você puder comentar sobre isso. Jogaram a maioria dos jogos, né? Eu acho que hoje é o 15º jogo, jogaram 14? 14 jogos, só contra o Mirassol que não. Acho que se completam.
né? Um que é muito rápido, que tem velocidade, e outro jogador bastante experiente. Os últimos anos do Gil foi muito pesado, né? E daqui um pouquinho talvez ele mude, mas ele está com muito isso na cabeça. Então vamos deixar passar, vamos deixar ele tomar decisão. É um cara experiente, é um cara que eu penso no futebol. Daqui um pouquinho está com tanto isso na cabeça que é bom a gente respeitar a decisão do cara, né? Mas não é momento disso, ele está falando até o final do ano, tem mais aí 7, 8 meses até o final do ano aí para que ele possa repensar e tomar a melhor decisão para a vida dele e se ele continuar no futebol, que continue aqui com a gente para a carreira dele também. Carille aqui, Vinícius Figo do Baixada Esporte. Carille, hoje o Santos enfrentou um Palmeiras que vinha com a sensação do futebol brasileiro no momento, que é o Endrick. Fez gol na Espanha, fez gol na Inglaterra, gol na última partida. O sistema defensivo foi preparado para enfrentar esse jogador? Você pensou em maneiras de anular o Endrick no jogo de hoje? Não, eu gosto muito de trabalhar, de fechar espaços, e não uma marcação determinada no atleta. Eu não gosto disso, né? Daqui a pouquinho esse jogador, você coloca o atleta para fazer uma marcação individual, por exemplo, começa a sair do lugar, começa a te tirar o volante do lugar ali, ou o lateral, isso é para que eles possam tirar proveito dessa situação. Então o que eu gosto de trabalhar são as duas linhas balançando bastante, juntas, né? Fazendo os jogadores do lado, os jogadores de lado, no caso hoje Otero, Guilherme, Pedrinho, que foi participar sem bola, né? Estamos naquela batida e naquela ideia de que com bola todo mundo vai jogar e sem bola todos vão marcar. É assim que eu tenho trabalhado com eles desde janeiro e a resposta está sendo bem legal. Mas, assim, não nada específico para nenhum atleta. Carille, Wagner Frederico. Desculpa, eu tô rouco. Você falou agora de todo mundo marcar sem bola, mas o Santos perde muita intensidade, na minha opinião, quando jogam juntos, né? Jogadores como Casares e Morelos. Hoje o Santos sofreu um pouco quando os dois ficaram juntos em campo. Você projetando já o segundo jogo da final, se você não puder contar com o Furt, né, que é uma dúvida hoje, você pensa em mudar a característica, você falou que não vai mudar o sistema, mas você pode mudar a característica do jogador que vai ocupar, por exemplo, a função de centroavante, de atacante liberado? Posso sim. A caída nossa no segundo tempo, eu não coloco assim tanto na questão de Morelos e Casares. Eu penso que a gente deixou de jogar um pouquinho. A gente poderia tentar sair com um tiro de meta curto lá. Tentei passar ali para os nossos zagueiros e para o João, mas com o barulho, com a atmosfera, a gente não conseguiu. Começamos a transferir bola para o ataque, principalmente a bola central. E o Palmeiras, a gente sabe que é forte nessa bola. A gente não conseguiu segurar no campo de ataque. É claro que acaba sendo prejudicado também. Como o João sentiu algo ali, cãibra, alguma coisa, também deu uma caída, e aí sim acaba não potencializando os dois atacantes, né? Mas os dois têm treinado bastante, mas entram numa situação do jogo onde o time já, pela intensidade do primeiro tempo, é muito difícil manter no segundo tempo. Mas era isso que a gente queria. Infelizmente não fizemos o gol no primeiro tempo, mas fizemos no começo do segundo tempo, né? Depois sofremos um pouco de uma equipe que vai para cima, que vai tentar buscar um empate, mas a gente conseguiu ali superar e suportar essa pressão do Palmeiras. Carille, boa noite. Hoje o gol saiu de uma boa jogada do Guilherme com a conclusão do Otero. E eu queria te perguntar sobre a importância desses dois jogadores que chegaram recentemente, o Guilherme que vem tendo um crescimento, e especialmente o Otero, que chegou até sob uma certa desconfiança, um jogador que você pediu e que vem sendo um dos destaques do time nesse início de temporada. E considerando também esse momento em que eles precisavam dar uma resposta rápida numa reformulação do clube, um momento difícil, e isso vem acontecendo. Então, queria te perguntar sobre os dois. Obrigada. O Guilherme, para mim foi uma surpresa o Santos ter conseguido, pelos anos que ele jogou no Botafogo, Sport, Arábia e principalmente no Fortaleza ano passado. Eu sabia que tinha muitas equipes atrás dele, muitas, né? E o Santos ali conseguiu trazer esse jogador. O Otero já tinha trabalhado comigo na Arábia Saudita, tinha trabalhado com o Galo no Atlético Mineiro. Não vinha bem nos últimos anos, mas a gente já tinha trabalhado com ele em clubes, e isso facilita bastante como lidar com ele, como tirar o melhor dele. É o terceiro gol dele? Né? Terceiro gol, ficou fora aí por conta no começo ali do nascimento dos seus filhos, depois foi para a seleção.
né? É um jogador que a gente sabe o potencial, sabe o que tirar dele, e assim, ó, eu acredito que ele pode ser melhor ainda. Tá? Eu já estou muito satisfeito com ele, mas pelo que eu conheço do Otero, ele pode dar uma resposta melhor ainda. Carille, tudo bem? Guilherme Nápoles da Jovem Pan. Até em cima da pergunta anterior sobre o Gil, você é um cara que conhece muito bem o Corinthians. Se alguém de lá te pedisse uma opinião, você diria que a diretoria errou ao liberar o Gil e o Juliano para o Santos? Acho que sim, tá, mas é muito difícil falar quando você não está participando do processo. Penso que o Corinthians, tá pensando rápido aqui, penso que o Corinthians não imaginava perder o Lucas Veríssimo, né? Não imaginava perder um outro atleta ali, e daqui um pouquinho, participando de uma reformulação, talvez tirar o espaço do Gil. Imagino isso, né? Teve que correr atrás do Gustavo Henrique e outros ali para sustentar e ter jogadores para a temporada que o Corinthians tem pela frente, né? Então, mas é muito difícil falar, mas são jogadores qualificados assim, e que tem que ter bastante sabedoria na hora de desfazer de jogadores que têm qualidade. Última pergunta. Carille, parabéns pela vitória. Lucas Barros do Diário do Peixe. O Palmeiras vem de 2 títulos paulistas, onde no jogo de ida ele saiu em desvantagem para o São Paulo em 2022, com 2 gols de desvantagem e o Água Santa por 1. E agora, novamente, ele sai do jogo de ida com 1 gol em desvantagem. E eu queria saber se você lembra daqueles jogos, o que o São Paulo e o Água Santa fez, que o Palmeiras na volta passou por cima, goleou, fez 4-0, que o Santos possa fazer de diferente agora em 2024. Esse é um trabalho que a gente começa agora, no começo da semana, a olhar. A preparação foi para o jogo em casa, né, saber o que eles procuraram fazer. Né, o Palmeiras é aquela situação que ele vai batendo, vai repetindo, vai jogando bola na área, vai chegando, vai pressionando. Jogadores na entrada da área para pegar rebote o tempo todo. Né, só pegar os gols do Palmeiras assim, é o tempo todo assim, e bem feito. E bem feito. Né? Para marcar, marca numa linha de 5, né, para atacar, arma com 3 ali, sem bola, os alas viram ali uma linha de 5 e formam 5-4-1 muito rápido, e com bola, espeta os 2 laterais, e muitas vezes o meia vem ali entre lateral e atacante nosso para receber a bola e atacar a última linha nossa, né? Mas é isso aqui é um trabalho que a gente vai fazer assim, o que eles procuraram fazer no início, para trazer a torcida em favor deles, né, e para que a gente tenha bastante maturidade lá. É um trabalho que a gente vai fazer nesse começo de semana, sim. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Carille. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Primeira parte desta eliminatória, 1-0 para o Santos. Agora, como disseste muito bem, próximo domingo lá no Chiqueiro, contamos com o apoio e a vibração dos nossos torcedores. Somos o time do amor, somos o time da virada, é isso que nós queremos ver domingo. Infelizmente temos outro jogo a meio, não dá para focar já nesta final. É como é, isso ainda hoje se viu no jogo, as ações técnicas vê-se muito bem pela forma em que uma equipa, um dia de reparação faz toda a diferença, mas é como é, vamos tentar gerir da melhor maneira para depois chegar domingo em nossa casa com os nossos torcedores, contar com o apoio deles, porque ainda hoje vimos aqui a força dos torcedores do nosso adversário, agora vai ser em nossa casa, com os nossos torcedores, precisamos dele para ganhar esta eliminatória, ou esta final. Ainda em cima dessa pergunta, né, curioso que foram os 2 últimos anos, ano passado a Libertadores também estreia no meio dessas 2 partidas, e queria saber de você, o que você vê de semelhança, né, das 2 últimas partidas? Eu lembro que contra o Água Santa ano passado você ficou irritado com a forma como o time jogou, se você também vê alguma similaridade nas 2 partidas que o Palmeiras perde, a invencibilidade justamente na primeira partida da final. Olha, eu vou-te ser muito sincero, acho que naquelas vertentes que têm a ver com a parte de rendimento, técnica, tática, física e mental, na minha opinião houve uma que esteve abaixo das outras, que foi a parte técnica.
e não vou estar aqui a explorar isto individualmente, mas é muito fácil de perceber que tecnicamente a nossa equipa não esteve ao seu nível. Muitos passos espalhados, falhados, bolas paradas que têm que ser bem batidas e, na minha opinião, como te disse, tem que ver com recepções que nos deixam na cara do golo, porque em termos de oportunidades, muito sinceramente, não achei que o Santos tivesse muitas mais do que o Palmeiras, né? Inclusive a primeira flagrante é nossa, logo aos 5 minutos, assim como o Santos teve na segunda parte e o Santos fez. Tivemos a seguir outra na segunda parte pelo cruzamento de Vanderlei e o Rony, uma bela defesa do nosso adversário. Portanto, em termos de oportunidades, na minha opinião, e estou a falar a quente, não achei que o Santos tivesse muito mais oportunidades que nós. Achei sim o Santos bem mais competitivo, achei o Santos mais fresco, foi aquilo que eu achei, embora depois na segunda parte com as substituições o nosso adversário praticamente só se defendeu e bem, mas acho que ficou bem evidente algumas execuções, quer de passes no meio campo, quer de cruzamentos no último terço, quer de combinações que sem pressão nós temos que fazer melhor, porque nós fazemos melhor e os nossos jogadores fazem melhor. Mas 1-0 para o Santos, vamos tentar fazer aqui uma paragem a meio, né? Temos já um jogo importantíssimo a seguir. Volto a dizer que, como já referi, não devia ser assim. Enquanto nós estamos a focar numa Libertadores, o nosso adversário está a preparar este jogo. É como é, vamos dar o nosso melhor e, como disse, agora vai ser em nossa casa. Esperamos o nosso adversário em nossa casa, no Allianz Parque, no Chiqueiro, e contamos com o apoio, com o apoio dos torcedores, e nós já demonstramos a nossa força. Agora sabemos, e viu-se ainda hoje, a vontade do nosso adversário, a forma como dividiram as bolas, uma final. Abel, boa noite. Como você acabou de destacar, né? Quarta-feira o Palmeiras já tem outro compromisso por outra competição, uma partida que não vale apenas 3 pontos, mas também $400 mil pelo regulamento da Copa Libertadores da América. Mas no ano passado você também passou por essa situação, com o jogo contra o Bolívar na altitude, agora não tem esse fator, mas dentro daquilo que você viu no jogo de hoje, você acredita que para o jogo contra o São Lourenço o Palmeiras terá ter um time bem modificado, principalmente pela questão física? A gente sabe que ontem o Hendrick precisou fazer um trabalho de recuperação. Como lidar com tudo isso para chegar, como você diz, frescos para o jogo decisivo no Allianz Parque? O calendário está feito, a Federação Paulista definiu como é que ele tem que ser feito, definiu quando é que eram os jogos da meia-final, quando é que o Palmeiras tinha que jogar, quando é que o Santos tinha que jogar. Pergunto se podíamos jogar os dois no mesmo dia, um às 6 e outro às 9, pergunto se isso era possível ou não. Mas vamos estar aqui a falar no mesmo. O calendário está como está, é igual ao ano passado, o jogo acabou agora, perdemos a primeira parte deste jogo. Temos outro a meio, enquanto o nosso adversário vai ficar focado neste adversário, temos outro a meio. Vamos avaliar a partir de agora, e só a partir de agora é que vamos preparar o jogo seguinte. Como te disse, o nosso foco não pode ser na final, temos um jogo importantíssimo daqui a 2 dias, portanto 2 dias mais 2 dias, e depois só temos 3 para... enfim, vocês viram agora, ainda há pouquinho tempo, o Guardiola a queixar-se, né, que tem 2 dias, enquanto a Federação Espanhola deu 9 dias para o Real Madrid preparar a final. Mas pronto, isto é, aqui eu não posso dizer, eu já disse aquilo que eu penso sobre isto, é como é, e nós dentro dos recursos que temos vamos utilizá-los da melhor maneira, perceber quem são os jogadores que hoje ficaram mais ou menos cansados. Eu acho que isso é evidente, ainda hoje nas execuções técnicas, e as execuções técnicas têm muito a ver com o discernimento e com a frescura mental, e nós não vimos os nossos jogadores, não digo todos, mas alguns deles no seu melhor nível, e nós temos que pensar o que é melhor para daqui a 3 dias estarmos a competir e 3 dias depois, 4 dias depois estarmos a competir outra vez no Allianz Parque. Olhar, preparar, analisar o que aconteceu hoje aqui, perceber quais as informações que vamos ter do rendimento físico dos nossos jogadores e olhar para o plantel que temos e fazer as melhores escolhas já para quarta-feira, e depois de quarta-feira pensar então sim na final, porque ao contrário do nosso adversário que tem uma semana para se preparar só para esta competição, o Palmeiras não tem.
Abel, boa noite, aqui ao fundo. Você disse há pouco sobre alguns erros de passe do Palmeiras, tomadas de decisão mesmo em momentos onde a equipe não estava pressionada, e no final você fala que o Santos justamente jogou uma final. É algo que a comissão técnica do Palmeiras sempre prega, mesmo que a derrota venha, na vontade e no querer, o Palmeiras tem que ser superior ao adversário. Você sentiu que o Palmeiras deixou a desejar nesse ponto também, mais do que o resultado negativo e até pela possibilidade de reverter no Allianz Parque? A postura incomodou mais do que o desempenho do Palmeiras? Não foi isso que eu disse. O que eu disse, e alguns de vocês estavam na última coletiva e ouviram o treinador adversário dizer sim, é uma vantagem. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Ele é inteligente e pessoas inteligentes percebem a diferença que faz, que é o que eu luto. 2 dias de recuperação ou 3. É o que eu mais digo à Federação Paulista de Futebol quando temos reuniões, é o que eu mais falo e peço à CBF. É que para todos deem 3 dias, para todos. E que para todos seja igual. É só isso. E se para isso tiver que ajustar os calendários, que se ajuste os calendários. Portanto, mas não teve a ver com o adversário correu mais. Claro que correu mais que nós. Claro que correu mais que nós. Estava mais fresco do que nós, correu mais que nós. Mas pronto, como te disse, 1-0 para eles. Parabéns para eles. Estamos na primeira fase. Agora, domingo, esperamos no Allianz Parque, em nossa casa, no Chiqueiro, os nossos torcedores, e vamos à luta como sempre fazemos. Abel, boa noite. Tomar gol nunca é bom. Mas eu queria te fazer até uma pergunta interessante, que até comentei com alguns colegas. Tomar gol no final do primeiro tempo é pior ou é melhor do que no começo do segundo? Primeiro, é uma pergunta. No segundo, tomou no final do primeiro tempo, você consegue de repente ajustar o time no vestiário. Mas quando o seu time volta e sofre o gol aos 3 minutos, você tem que mexer ali durante o jogo, trocar peças. Isso atrapalhou muito e também a dinâmica de alguns principais jogadores que nitidamente estavam desgastados. Olha, nunca é bom sofrer golos e estar aqui a responder se é na primeira ou na segunda parte. Mesmo nós termos sofrido o gol no início da segunda parte, ainda tivemos 45 minutos, porque houve 5 minutos de desconto para poder fazer melhor e criamos as nossas oportunidades, como te disse. Não achei que em termos de oportunidades o Santos tivesse muito mais oportunidades do que o Palmeiras, sinceramente não achei, mas como te disse, estou a quente, estou a sair do jogo, lembro-me da do Lopes, isolado, a primeira foi nossa, lembro-me da do Rony, lembro-me de um escanteio, depois remates fora da área de uma e de outra equipa, prevaleceu a eficácia e o futebol é mesmo assim. Agora, em relação à segunda pergunta, era? O desgaste de alguns principais jogadores. É como é, eu já falei várias vezes, a nossa equipa muitas vezes entra e vai jogar a 70% da sua energia, não há como, o calendário... Assim, se vocês não acreditarem naquilo que eu digo, como toda a gente aqui gosta mais, o que é de fora é bom, o gramado da Europa é espetacular, já ouvi dizer que inclusive a CBF viu um gramado tão espetacular que vai fazer com que no Brasil se faça gramados igual a lá, porque realmente o jogador brasileiro quando compete num gramado top, de relva top, a intensidade é igual para os dois lados. Ouçam nestas reivindicações ou reclamações que o Guardiola fez em relação ao calendário. Não há como. Mas ele também disse, já estou cansado de falar, vou falar mais uma vez porque os jornalistas nos perguntam se a equipa estava cansada ou não. E que fique claro, parabéns ao Santos, que hoje foi melhor que o Palmeiras, parabéns para ele. Hoje o Santos foi melhor, parabéns para eles. E isto aqui não é desculpa, estou-vos a falar de um facto. O adversário teve 3 dias de descanso e o Palmeiras teve 2 dias de descanso. Isto é um facto, não há... E eu gostaria que... Já contra o São Paulo foi igual. A Federação Paulista de Futebol tinha que ter cuidado, porque são 2 equipas que são de São Paulo, de dar as mesmas condições para os 2 clubes, pelo menos na última semana. Igual. Aqui ninguém pode dar queixas de fazer, eu tive esta vantagem ou aquela. E não foi o caso. Nem numa, nem noutra. Mas, volto a referir, é como é, já foi assim no passado, e nós temos que aceitar este desafio e tornar esta dificuldade e este obstáculo mais um desafio para nós esperarmos só isso, mas como já disse,
este jogo fecha aqui, nós agora temos que recuperar esta equipa enquanto o nosso adversário está focado já no domingo. E eu tenho, ou nós temos, um jogo quarta-feira importantíssimo. E são factos, não adianta estarmos aqui a explicar, mas sim, é verdade, como te disse anteriormente, não posso negar isso, isso é notório. Em determinados momentos, notou-se tecnicamente, sem pressão, passos falhados, e, sobretudo no último terço, a inspiração. Acho que faltou um bocadinho da inspiração e muitas vezes tem a ver com nós estarmos cansados, mas vamos recuperar os nossos jogadores da melhor maneira possível, preparar-nos para, numa semana, fazer 3 jogos. Não há como, a meio de uma final, mais uma vez, um jogo da Libertadores ao meio. Se para o próximo ano, se alguém quiser fazer diferente, seja o Palmeiras ou outra equipa qualquer, seria assim, nenhuma tinha que reclamar de nada, não é? Mas não é o caso. Há aqui uma equipa tem uma vantagem em relação à outra, mas é só apenas uma vantagem, nada tem a ver com mais nada, e volto a referir para não estarem a fugir. Parabéns ao Santos, hoje foi melhor que o Palmeiras. Abel, boa noite. A gente percebeu nitidamente que depois das entradas de Rony, do Richard e do Lázaro, o Palmeiras cresceu muito de rendimento, né? O time deu um outro gás. Talvez a gente possa começar a ver que essa competitividade de quem está no banco ela vai aumentar, e para também os titulares começarem a ficar de olho aberto que coisas podem mudar a partir dessas entradas boas dos reservas. Obrigado. Falaste na palavra certo, gás, gosto desse termo. Eu já vos disse, nós temos uma equipa competitiva, há posições que nós estamos mais competitivos do que outra, não há como. Acho que o Estevão é um jogador espetacular, o Luís Guilherme é um jogador espetacular, mas tem que crescer como cresceu o Hendrick, e nós estamos sempre à espera que estes moleques, quando entram, façam o mesmo que os outros, e nós temos que os deixar crescer. É verdade, hoje, por exemplo, podia ter metido o Breno à direita, mas achei por bem meter o Estevão, que é um desequilibrador, que nos pode dar mais peso. É a primeira final e nós só crescemos se eles tiverem a oportunidade. E eles, quem diz eles, os outros também. Mas como falaste bem, nós somos um grupo, eu já mostrei mais que uma vez até no Paulistão, desde o início fui trocando e hoje quem entrou muito bem, conseguiu acrescentar, e alguns deles entraram melhor do que os jogadores que iniciaram, mas como te disse, na minha opinião, alguma dessa falta de inspiração teve a ver com o desgaste físico, e daí ser notório, como tu disseste bem, foi tão notório as entradas que deram tanta frescura e mais acutilância ao ataque, infelizmente não deu para traduzir em golo, mas isso é notório, como disse ao teu colega, não há como fazer milagres, 2 dias e 3 dias é completamente diferente, mas como tu disseste bem, nós queremos rendimento, e os jogadores que forem mostrando rendimento nós vamos trocando. Às vezes o treinador pode demorar mais um bocadinho a trocar um ou outro jogador, mas eu acho que já dei provas disso, de que todos os jogadores do Palmeiras contam e não tenho problemas nenhuns em meter A, B ou C, porque todos somos um. Portanto, já vos disse, o nome titulares e reservas funciona pouco, mas volto a referir, há posições que nós estamos extremamente equilibrados, jogadores experientes e maduros e com muitos jogos, e aos outros que temos experiência e irreverência, e nós, é assim que é e é assim que vai continuar a ser. Boa noite. Queria saber um pouquinho mais da estreia na Libertadores. A situação é similar, mas foi diferente no ano passado, porque o Palmeiras jogou na altitude contra o Bolívar, no meio do Paulista, e você poupou todo mundo. Você acha que um confronto contra o São Lourenço não abre essa possibilidade? É diferente a formação do grupo? Bela pergunta. Por acaso tive reunião com a minha comissão técnica e decidimos que só íamos tomar essa decisão depois deste jogo. Vocês viram o jogo como eu vi, viram os jogadores frescos que entraram, e nós vamos ter que fazer agora, como disse, uma análise mais pela parte física e perceber quem são os jogadores que nos podem responder. Falámos de jogadores que vieram da seleção, que não dormiram, jet lag, não descansaram. O Hendrick teve um problema no último jogo, o Veiga que teve um problema no último jogo. O Murilo, que também tinha acabado de chegar da seleção, um pouco treinou na seleção, não jogou. Isso tem coisas boas e coisas más. Nós agora é olhar para o que temos, perceber que perdemos hoje, e não é vergonha nenhuma quando perdemos, não é vergonha nenhuma. Infelizmente foi hoje, estávamos há não sei quantos jogos sem perder, disse que não íamos ganhar sempre. Vamos agora fechar e analisar o jogo de hoje, perceber o que é que vai acontecer e perceber se quarta-feira
troco todos, troco alguns, não troco, só amanhã é que vou tomar essa decisão, depois de perceber todo mundo como é que eles estão, porque não adianta pegar num jogador cansado e metê-lo a jogar outra vez, porque eu não vou tirar o benefício disso e depois, domingo, não há milagres. Boa noite, Abel. Tem uma expressão nossa aqui que eu acho que vocês portugueses devem conhecer, não sei se tem lá, que é trocando em miúdos, ou seja, resumindo toda a história. Pode-se dizer que essa vantagem do teu adversário não é tão grande assim, é um placar mínimo da pressão que vocês seguraram aqui e dá para dizer que está tudo aberto ainda nessa final? Não está, na minha opinião está tudo aberto. Não posso deixar de dizer o que já disse. O Santos é uma equipa, se vocês verem, desde o seu goleiro até o seu centroavante experiente, né? Entrou um moleque só na segunda parte, o resto é tudo gente muito experiente. Apesar de ser uma equipa de segunda divisão que desceram, mas vocês, é só olhar, não vou estar, é só olhar, contar desde o goleiro, ver. É uma equipa muito experiente. Ganharam hoje, parabéns para eles. Como já disse, não vou estar aqui a pôr em causa o trabalho que o nosso adversário fez. Acho que fizeram o que tinham que fazer. Eu achei que, sinceramente, que o Palmeiras, no quesito da parte técnica, tivemos uns furos abaixo. Os nossos jogadores tentaram, lutaram, correram, mas muitas vezes eu não noto o cansaço, eu não noto no esforço deles. Não é? O teu colega estava a falar nisso. Não, eu acho que eles se esforçaram sim, eles correram sim, eles lutaram sim, eles quiseram sim. Mas quando vês um jogador bola parada ou um jogador a fazer um passe e falhar mais passes do que é normal, tu vês, ei, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, que é quando tu não estás fresco, né? O Nelinho aqui em cima não toma boas decisões para depois o corpo executar como eles gostariam. Vamos trocando em miúdos e resumindo, vamos fazer a análise a esses jogadores. Parabéns ao Santos, está em vantagem agora. Nós vamos ter aqui um caminhão de pedra para descarregar quarta-feira e depois domingo mais um caminhão de areia para descarregar no Allianz Parque, em nossa casa, e vamos precisar da ajuda dos nossos torcedores para descarregar este caminhão, porque vai ser preciso. Também? Obrigado, pessoal.